Oscilando na fronteira entre fatos documentados, existem conspirações que beiram o inexplicado e o inquietante. A consciência pública fica tentando seguir os fios da suspeita, do segredo e da especulação, com o objetivo de desvendar o quadro geral. Número 20. O golpe de Wall Street, o complô dos empresários, o golpe da Casa Branca, tem muitos nomes, mas é mais conhecido como o golpe esquecido de 1933. A conspiração que quase ninguém conhece. No centro disso estava o Major-General Smedley Butler, apelidado de Fighting Quaker. Ele era reverenciado como um dos fuzileiros navais mais condecorados da história dos Estados Unidos e era o único detentor da Medalha de Bravura do Corpo de Fuzileiros Navais. Ele também foi a única pessoa a receber a Medalha de Honra 2 vezes por ações militares distintas. Foi Butler quem se tornou a voz inflexível contra o negócio da guerra. A América, após a Primeira Guerra Mundial, estava repleta de otimismo e prosperidade. A indústria e os barões ladrões estavam em plena atividade, e os oligarcas estavam ganhando mais dinheiro do que nunca. O mercado de ações não regulamentado também estava florescendo, pelo menos até 1929, quando os Estados Unidos mergulharam na Grande Depressão. Como resultado direto disso, o governo de Franklin D. Roosevelt foi formado e estava atento à situação difícil que os americanos enfrentavam enquanto esperavam nas filas para receber sopa. Com os americanos culpando diretamente o Partido Republicano e Roosevelt acabando por consertar a bagunça, o povo voltou-se para ele. Assim começou o New Deal, onde as redes de proteção que ainda vemos hoje foram criadas, incluindo o seguro-desemprego e a previdência social. Mas foi por causa de suas visões democráticas e criação em meio à velha elite que a maioria dos empresários e oligarcas desaprovava o imenso poder e influência de Roosevelt. Em novembro de 1932, ele seria eleito presidente dos Estados Unidos, uma eleição que os membros conservadores da sociedade acharam extremamente perturbadora, com temores de socialismo e gastos governamentais irresponsáveis aumentando. Seriam esses elementos combinados que levariam a um plano bizarro. Butler, que se descrevia como republicano, apoiou o Partido Democrata e votou em Roosevelt na eleição presidencial. Um ano depois, ele começou a denunciar o capitalismo e os banqueiros. Ele também se autodenominou um capanga de alto nível para os grandes negócios, para Wall Street e para os banqueiros. Ao perceber que, em seus 33 anos de serviço, ele havia estado fazendo valer os interesses corporativos dos Estados Unidos em vez de proteger sua nação. Também seria em 1933 que Butler, apesar de suas ideias recém-adotadas, teria sido abordado pelo corretor de Wall Street e fascista Gerald Maguire, que tentou recrutá-lo para liderar um golpe. Maguire, segundo ele, ofereceu-lhe um exército de homens para marchar sobre Washington DC, além de apoio financeiro. Se o golpe fosse bem sucedido, Butler teria quase poder absoluto na recém-criada posição de secretário de Assuntos Gerais, com o presidente assumindo o papel de figura simbólica. Sob juramento, Butler testemunhou que um grupo de empresários estava criando uma organização fascista de veteranos para orquestrar um golpe para derrubar o presidente Roosevelt, e eles queriam que ele fosse colocado no poder como um ditador fascista. Butler implicou várias figuras importantes em seus depoimentos, incluindo Maguire, Robert Clark, Grayson Murphy e Prescott Bush. Cada um deles negou o envolvimento. Maguire foi o único a testemunhar perante o comitê. Ao final das audiências, ninguém foi processado, devido à falta de provas físicas e ao fato de o golpe proposto não ter sido executado. Mas o relatório final afirmou que não há dúvida de que essas tentativas foram discutidas, planejadas e poderiam ter sido executadas quando e se os financiadores considerassem conveniente. A mídia caracterizou as alegações de Butler como uma farsa gigantesca logo no início da investigação, mas depois mudaram de opinião ao reconhecer que a ideia de uma marcha fascista sobre Washington era alarmantemente verdadeira. Número 19. A Área 51 pode ser a segunda instalação americana mais conhecida, depois da Casa Branca. A instalação altamente secreta está localizada em Nevada, dentro da área de testes e treinamento de Nevada. As operações que acontecem aqui não são conhecidas publicamente, e a Força Aérea dos Estados Unidos afirma que não passa de um campo de treinamento aberto. O sigilo, a alta segurança e a falta de informações sobre esse estabelecimento levaram a uma grande especulação por parte dos americanos e do resto do mundo, que se perguntam o que é e o que realmente acontece lá. A Área 51 está no centro de uma infinidade de teorias da conspiração sobre extraterrestres. A teoria mais famosa afirma que o governo dos Estados Unidos está guardando espaçonaves alienígenas e tentando entender e replicar a tecnologia.
Algumas comunidades de teorias da conspiração falam sobre corpos alienígenas e autópsias, sugerindo que a Área 51 é um laboratório avançado ou necrotério para formas de vida do espaço sideral. Bob Lazar afirmou que a teoria S4 sugere que, em uma instalação separada conectada à Área 51, ele trabalhou em discos voadores. OVNIs também foram frequentemente relatados naquela área. Discussões alternativas se referem a pesquisas sobre viagem no tempo e teletransporte. Recentemente, uma nova hipótese plausível passou a circular entre os entusiastas da Área 51 e dos pesquisadores de extraterrestres. A teoria da conspiração levanta a questão: e se a Área 51 for, na verdade, um chamariz? A ideia foi rastreada até o subreddit da teoria da conspiração, onde Lonely C5885 se perguntou se a instalação, que não é muito bem escondida para uma base supostamente secreta, na verdade seria um chamariz criado para desviar a atenção de um local realmente escondido. Um teórico relatou que um amigo da Força Aérea dele trabalhava em Nevada e sempre se referia a uma Área 52, mas nunca revelou o que acontecia lá. O comentário sugere que a Área 51 pode ter sido uma instalação secreta até deixar de ser, levando o governo a transferir a base real para outro lugar e deixar a original virar um ponto turístico, como já é hoje. Muitos outros usuários do Reddit e outros teóricos da conspiração também acreditam que esse pode ser o caso. A Área 51 foi originalmente criada para pesquisas sobre vida e tecnologia extraterrestre, mas acabou atraindo muito mais atenção do que o necessário para que continuasse sendo um segredo. Daí a transferência sigilosa. Alguns acreditam que o novo endereço fica em uma ilha sem nome, que não aparece em mapas nem no Google Earth. A pergunta então passou a ser: se a Área 51 não é o local verdadeiro, onde fica a base secreta do governo que supostamente se dedica à pesquisa alienígena? A hipotética Área 52 poderia estar em qualquer lugar. Existem bases no Alasca, como a JB e a EAFB. Nos Estados Unidos, fica o Cape Peary, o terreno de treinamento fortemente protegido para operações clandestinas da CIA, assim como o complexo da Montanha Cheyenne, que supostamente foi construído para monitoramento de defesa espacial. Também se teoriza que a verdadeira base poderia estar localizada em lugares de difícil acesso, como montanhas intransponíveis, paisagens congeladas ou nos desfiladeiros de cânions profundos. Número 18. Existe um fenômeno universalmente reconhecido de desaparecimento de meias, onde as roupas são colocadas em uma grande máquina de lavar e apenas parte delas retorna. Embora seja visto como um evento cômico que muitos apenas riem, o mistério das meias desaparecidas, por mais engraçado que pareça, é muito real. A peça de roupa em questão desaparece e ninguém, nem mesmo os especialistas, conseguiu descobrir onde ela foi parar. Alguns sugeriram, em tom de brincadeira, narrativas absurdas, enquanto outros analisaram o fenômeno para criar hipóteses de trabalho. Uma dessas hipóteses é a teoria do espaço-tempo, que sugere que máquinas de lavar e secadoras estão criando pequenos buracos de minhoca. A afirmação sugere que as altas velocidades em que esses aparelhos giram geram um campo eletromagnético capaz de dobrar o espaço-tempo, resultando em pequenos portais para os quais peças de roupa, especificamente meias, são sugadas. Os motores elétricos de máquinas de lavar e secadoras realmente têm a capacidade de produzir campos magnéticos de baixa frequência, estimados em 50 a 60 Hz. Buracos de minhoca também são um conceito teórico que existe dentro da teoria da relatividade geral de Einstein e nunca foram observados. Dito isso, estudos recentes sobre possíveis ecos de buraco de minhoca, os sinais que vêm do outro lado de um buraco de minhoca, sugerem um eco. O pulso permanece em torno de 56,93 Hz, situando-se convenientemente dentro da faixa de frequência sugerida pelos campos magnéticos gerados por eletrodomésticos girando. Ainda assim, não há evidências que apoiem a teoria de que essas máquinas estão criando pequenos buracos de minhoca que engolem meias. Mas, assim como toda outra teoria da conspiração, essa ideia é usada para dar às pessoas uma possível explicação para algo que não compreendemos. Mas então, um estudante de pós-graduação começou a investigar minuciosamente essa anomalia e começou estimando o número de meias que cada pessoa na Terra perderia. O número ficou em uma média de 1,3 meias por ano. Em seguida, foi estabelecida uma linha do tempo, começando a partir da adoção generalizada do uso de máquinas de lavar, datada de 1956. Por fim, o estudante levou em consideração a massa de uma meia comum, que é de 25 gramas.
Com bilhões de pessoas ao longo de várias décadas perdendo bilhões de meias por ano, um número começa a se manifestar, um número bastante grande. Todas as meias perdidas da história reunidas em um só lugar, através do teórico buraco de minhoca da máquina de lavar, simplesmente pesaria 1,44 vezes a massa do Sol. Foi um renomado astrofísico que provou que uma estrela anã branca não pode exceder 1,44 vezes a massa do Sol. Porque, se isso acontecesse, ela simplesmente colapsaria sob sua própria gravidade e formaria um buraco negro. A teoria da conspiração sugere que as meias, transportadas através do espaço-tempo, se acumularam em um só lugar e criaram um buraco negro. Qualquer meia que desaparecesse depois acabaria sendo sugada e levada para locais desconhecidos. Essa sugestão foi adotada por entusiastas de teorias da conspiração para explicar por que, às vezes, itens aleatórios de roupa aparecem em suas máquinas de lavar e secadoras. Itens que nunca foram deles e que ninguém parece reconhecer. Número 17. Como eles não existem mais hoje em dia, o conceito de seres gigantes parecidos com lagartos vagando pelo planeta é difícil de compreender. Só conhecemos suas formas gerais porque foram fossilizados no sedimento, e só sabemos que eles existiram por causa dos ossos que deixaram para trás. Pensar que existiram animais na Terra que não se pareciam em nada com os que temos hoje soa fantasioso, irreal e mítico. Devido a essa narrativa quase lendária, muitos membros da sociedade têm um entendimento coletivo de que talvez os dinossauros nunca tenham existido de verdade. A teoria dos fósseis falsos sugere que os restos de dinossauros foram intencionalmente criados e colocados na Terra pelo governo para perpetuar uma mentira que, na verdade, não traria nenhum benefício. Outra interpretação sobre a menção dos dinossauros os retrata como dragões, sugerindo que as criaturas míticas das histórias de fadas já caminharam pelo planeta antes do grande dilúvio bíblico. Uma crença menos conhecida sobre os dinossauros é a teoria marginal que afirma que os dinossauros foram criações sobrenaturais, supostamente criadas pelos Nefilins. Os Nefilins, seres misteriosos, aparecem em Gênesis como resultado dos filhos divinos de Deus com as filhas humanas de Adão. O nome deles pode ser traduzido aproximadamente como caídos, que servem como grandes guerreiros e gigantes bíblicos, como descrito em Ezequiel e Números. Essas figuras foram erroneamente retratadas como tiranos perversos devido à sua aparência estar associada ao grande dilúvio de Noé. Seguindo a interpretação geral de que os Nefilins eram perversos, teóricos da conspiração associaram seus modos detestáveis à criação dos dinossauros. De acordo com essa sugestão, os Nefilins, buscando zombar da ordem natural de Deus, cruzaram bestas terrenas com criaturas sobrenaturais, formando demônios quiméricos. Os dinossauros, eles insistem, são portanto entidades demoníacas em vez de ancestrais evolutivos. A conspiração se conecta com a teoria do intervalo, a lacuna não registrada entre Gênesis 1:1 e 1:2, onde o mundo pré-adâmico foi criado, destruído e restaurado 6 dias literais depois. Gênesis 1:1, eles explicam, é a criação inicial da vida, enquanto 1:3 é a recriação. O versículo 1:2 é, portanto, interpretado como um momento de grande ruína, conhecido como o dilúvio de Lúcifer. Os dinossauros, nessa visão, pertenceriam ao mundo pré-adâmico, que caiu sob a influência de Satanás. Devido à sua natureza agora demoníaca, os dinossauros foram destruídos pelo dilúvio bíblico, deixando seus ossos para trás como um testemunho de uma era esquecida em que vagavam como uma abominação. De acordo com essa teoria, os fósseis de dinossauros vieram de um período anterior à criação de Adão e Eva, portanto, anterior aos Nefilins. No entanto, a teologia e a paleontologia tradicionais rejeitam ambas essas interpretações sobre dinossauros demoníacos. Não há evidências que apoiem essas teorias ou as linhas do tempo propostas, e isso é visto apenas como mais um método de tentar compreender a incompreensibilidade da história. Número 16. Existem muitas teorias da conspiração ligadas à Lua, como luas cheias estarem associadas a comportamentos insanos ou como ela seria habitada por entidades alienígenas. Alguns acreditam que esse satélite natural é na verdade uma nave espacial oca, enquanto outros afirmam que a NASA nunca pousou realmente em sua superfície. O ditador alemão das décadas de 30 e 40 é alvo de uma quantidade igual de histórias mirabolantes sobre como ele nunca realmente encontrou seu fim e, em vez disso, fugiu para a Argentina. Ou sobre como o Terceiro Reich estabeleceu a base secreta Estação 211 na Antártida. Alguns insistem que esse mesmo grupo desenvolveu discos voadores, Vril ou naves Hannibal, semelhantes às espaçonaves alienígenas. Também foi argumentado que eles possuíam algumas tecnologias ocultistas avançadas.
O Terceiro Reich e seu ditador também permanecem como personagens de uma teoria da conspiração que nos leva de volta à entidade celestial, ou à frase "o homem na lua", que ganha uma definição totalmente nova. É a crença dos principais teóricos da conspiração que, entre outras coisas, os nacionalsocialistas do Terceiro Reich da Alemanha, nas décadas de 30 e 40, desenvolveram tecnologia profundamente avançada para sua época e que permitiu a eles disparar rumo às estrelas e realizar o primeiro pouso na Lua da história. A ideia se materializou após a Segunda Guerra Mundial, quando começou a circular que astronautas alemães haviam embarcado em uma nave espacial, saíram da atmosfera e pousaram na Lua, o evento que eles não conseguiriam documentar. A falta de relato, porém, pode ter sido a intenção dos nacionalsocialistas. Segundo os teóricos, enquanto estavam na Lua, o exército montou uma instalação ultra secreta, da qual absolutamente ninguém poderia saber. Esse conceito de décadas atrás fez até alguns especularem que o ditador havia fugido para a Lua e passado o resto de seus dias em uma base lunar subterrânea, a salvo da fúria da sociedade. Os teóricos também fizeram conexões entre essa ideia e o súbito aumento nos avistamentos de discos voadores da época. Especificamente, eles apontaram para Roswell, Novo México, o incidente de 1947, alegando que os nacionalsocialistas estavam por trás disso. De acordo com teorias relacionadas, o exército e o ditador chegaram até a encontrar várias raças alienígenas durante suas aventuras. As teorias se tornaram tão populares que, em 1947, Robert A. Heinlein escreveu um romance intitulado Rocket Ship Galileo, que incorporava alguns elementos desses rumores. O romance acompanha 3 adolescentes e um cientista que constrói um foguete movido à energia atômica, que eles usam para voar até a Lua, onde acabam enfrentando algumas aventuras caóticas. O livro foi escrito logo após a Segunda Guerra Mundial e reflete o medo da época em relação às viagens espaciais. Ele também foi escrito de forma a ser cientificamente preciso para sua época, além de parecer bastante realista em relação a como as viagens espaciais funcionavam. 22 anos depois, quando ocorreu o primeiro pouso registrado na Lua. O nível de detalhe e precisão de Rocket Ship Galileo, de Heinlein, foi suficiente para convencer ainda mais aqueles que já acreditavam que o Terceiro Reich realmente chegou à Lua, e que muito possivelmente o ditador também estava escondido lá. Número 15. Por 9 dias, 1 hora e 32 minutos, começando em 1º de abril de 2026, uma equipe a bordo da Artemis II fez sua jornada até a Lua para um sobrevoo lunar. A viagem os levou ao redor da Lua e de volta, com aqueles a bordo se tornando as primeiras pessoas a testemunhar o lado oculto da Lua, ou o lado escuro, como muitos o chamam. A missão marcou a primeira vez na história documentada que o outro lado da Lua foi fotografado, permitindo que nós, na Terra, tivéssemos uma visão em alta resolução da superfície cheia de crateras. Mas a missão Artemis II trouxe novas perguntas, como por que em 57 anos não voltamos à Lua? A resposta oficial para essa pergunta é que o interesse do público diminuiu e, com isso, o apoio à exploração lunar também caiu. Mas pode-se questionar por que depois de apenas uma missão, o interesse de repente diminuiu. Para os teóricos da conspiração, a resposta para a pergunta de por que não voltamos era muito mais complexa, e começava com a ideia de que não voltamos à Lua porque nunca fomos lá em primeiro lugar. Assim como a teoria de que o pouso na Lua foi uma farsa, cidadãos céticos afirmaram que a missão Artemis II, na verdade, não aconteceu, mas sim outro evento encenado. Apenas mais uma distração dos malfeitos de figuras poderosas e populares. E certamente funcionou, por exatos 10 dias. Desde o momento em que os astronautas entraram no foguete, os olhos do público estavam atentos a cada segundo. Tanto os otimistas quanto os céticos acompanharam a missão de perto, maravilhados com as imagens de alta qualidade que eram transmitidas de volta para a Terra. Para os otimistas, era inspirador e eles observavam com admiração. Para os céticos, porém, era apenas mais uma mentira. Eles alegavam que telas verdes serviram de pano de fundo para mais uma missão falsa. Era mais um momento no set do filme que é A América. Teóricos apontaram inconsistências estranhas nas filmagens, falhas e coisas que simplesmente não pareciam fazer sentido. Por exemplo, alguns apontaram um dos vídeos dos astronautas e como o cabelo de Christina Koch não estava se comportando da maneira esperada. Parecia que o cabelo ficava fixo em sua posição, gerando ceticismo em relação à missão como um todo. Em outro vídeo, assistido mais de 1 milhão de vezes, os astronautas são vistos flutuando em gravidade zero, mas teóricos rapidamente especularam e apontaram que fios pareciam aparecer na cena, sugerindo que eles estavam simplesmente pendurados na frente de um cenário. Rumores de imagens geradas por IA também circularam, reforçados pela ferramenta de verificação de marca d'água do Cint ID. Discussões sobre as imagens do lado oculto da Lua também entraram em cena. Alguns especularam que as fotos deviam ser falsas porque é possível ver luz nas imagens, o que a NASA afirmou ser resultado do alinhamento entre o Sol, a Lua e a espaçonave.
Outro elemento apresentado como evidência para apoiar a alegação de que a missão Artemis II foi falsa foram as semelhanças impressionantes entre as imagens da missão Apollo 8 em 1968 e as da missão de 2026. A Terra, ao que parecia, estava exatamente na mesma orientação em relação à Lua que estava todos aqueles anos atrás. Foi um último erro, porém, que daria credibilidade a essa teoria da conspiração. Um ato falho freudiano que foi suficiente para convencer boa parte do público de que a missão Artemis II não aconteceu. Durante uma entrevista, o capitão da missão, Red Wiseman, fez a seguinte declaração dizendo, abre aspas, esta é a primeira vez que vamos enviar humanos à Lua. A missão Artemis II, no entanto, teria sido a segunda vez que a humanidade foi à Lua, se é que, como argumentam os teóricos da conspiração, isso realmente aconteceu. Número 14. Foi em 2024 que 2 dos desastres naturais mais devastadores ocorreram em regiões próximas entre si nos Estados Unidos. O primeiro deles atingiu o litoral em 26 de setembro, no noroeste da Flórida, e foi chamado de Furacão Helene, um grande ciclone tropical catastrófico. A rápida intensificação causou grande destruição ao atravessar o Tennessee, Geórgia, Carolina do Norte e Carolina do Sul. Os ventos eram fortes e as inundações foram rápidas, e ao final de sua passagem, ficou conhecido como o furacão mais fatal a atingir os Estados Unidos desde o furacão Maria. Apenas um mês depois, o próximo desastre devastador aconteceu. Foi outro ciclone tropical extremamente forte que trouxe ventos intensos, chuvas pesadas e enormes inundações para Yucatán, México, oeste de Cuba e centro-leste da Flórida. O furacão Milton atingiu o litoral em outubro de 2025 e ficou conhecido por sua intensificação explosiva, passando de uma tempestade de categoria 5 em menos de 24 horas para o furacão mais forte já registrado no Atlântico. Milton causou danos extensos que totalizaram 34,3 bilhões de dólares. Redes de infraestrutura e plantações foram perdidas. E como se a destruição não fosse suficiente, após o segundo furacão, uma teoria da conspiração que se baseava nas conhecidas teorias de chemtrails e manipulação climática pelo governo se espalhou pelas redes sociais. Foi sugerido que os furacões haviam sido criados pelo governo dos Estados Unidos e direcionados para comunidades específicas em uma grande conspiração política. Durante a temporada de furacões do Atlântico de 2024, houve 18 tempestades nomeadas e 11 furacões, o que alguns consideraram um sinal de que algum nível de orquestração estava acontecendo nos bastidores. Teóricos analisaram várias das áreas afetadas por furacões naquele ano, incluindo as trajetórias de Helene e Milton. Eles concluíram que o governo estava direcionando essas tempestades desastrosas para estados azuis, onde os votos eram predominantemente para o Partido Democrata. Isso sugeria que os desastres foram provocados por razões políticas. Os teóricos também alegaram que, sob administrações anteriores, furacões foram direcionados para estados vermelhos. De acordo com os teóricos, os sistemas de radar Doppler NEXRAD estão sendo usados para guiar tempestades tropicais em direção aos alvos. Claro, não há nenhuma evidência concreta para apoiar isso, e muitos desses furacões dificilmente acontecem durante ou até mesmo próximos de eleições importantes nos Estados Unidos. A única evidência aparentemente favorável veio de Marjorie Taylor Greene, que detém o título não oficial de ser uma das políticas mais desequilibradas dos Estados Unidos. Ela fez uma postagem nas redes sociais com um mapa mostrando o sudeste dos Estados Unidos, com a legenda: este é um mapa das áreas afetadas por furacões, com uma sobreposição do mapa eleitoral por partido político, mostrando como uma devastação causada por furacões pode afetar a eleição. Greene estava sugerindo aqui que o Partido Democrata havia provocado os furacões que devastaram áreas predominantemente republicanas. Variações alternativas dessa teoria da conspiração bizarra sugerem que a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica está modificando o clima secretamente, e como resultado direto disso, a geoengenharia solar causou tempestades ainda piores. Essas alegações infundadas se espalharam tanto que forçaram a NOAA a enfrentar a situação de frente. Eles criaram e publicaram um informativo que aborda e desmente cada uma dessas alegações, dando descrições detalhadas de como o tempo funciona e insistindo que eles não estão por trás das tempestades intensas que, com base em estudos reais, parecem ser indiscriminadas. Número 13. Localizada em Orient Point, Nova York, era uma instalação que servia como defesa do país contra a introdução acidental ou intencional de doenças animais transfronteiriças. Ela era chamada de Centro de Doenças Animais da Ilha Plum.
que abrigava cientistas do Centro de Doenças Animais da Ilha Plum, que colaboravam em uma variedade de preparações para surtos de grande impacto, que incluíam a resposta, vacinas, tratamentos, detecção, diagnóstico e tecnologias para descontaminação. Alguns dos aspectos mais focados do centro incluem combater a peste suína africana e buscar maneiras de prevenir ou tratar a febre aftosa. A ilha abrigava o único banco de vacinas contra a febre aftosa em todos os Estados Unidos. Foi estabelecido em 1954 e funcionou por 71 anos, fechando oficialmente em 2025 para fazer a transição para uma nova base de operações em Manhattan, Kansas, dedicada à mais avançada instalação nacional de defesa agropecuária e biológica. Mas o Centro de Doenças Animais da Ilha Plum não poderia existir ou ser desativado sem atrair suposições, teorias e afirmações extravagantes sobre os acontecimentos que ocorriam lá dentro. De acordo com uma teoria da conspiração, a descrição geral da instalação é apenas uma fachada, sugerindo que nenhuma pesquisa real sobre doenças está sendo realizada aqui. Em vez disso, os teóricos sugerem que é neste estabelecimento que os cientistas estão criando híbridos de animais com humanos. Um experimento fracassado teria sido o monstro de Montauk de 2008. Foi naquele verão que uma estranha massa de carne de mamífero apareceu nas praias de Long Island. Ele foi apelidado de Monstro de Montauk pelos moradores locais e chamou a atenção dos criptozoologistas. Foi descrito como sem pelos, com o formato corporal de um guaxinim, um cachorro ou um porco. Acredita-se que o monstro veio da instalação de Plum Island, ali perto, seja como um experimento fracassado descartado no mar ou como um fugitivo dos experimentos. Outra teoria da conspiração afirma que os cientistas que trabalhavam nessa instalação eram cientistas nacionais, que assim como na teoria dos alienígenas na Lua, estavam desenvolvendo tecnologia alienígena. Em uma discussão muito mais plausível, teóricos propõem que Plum Island é na verdade um local secreto onde o governo está fabricando armas de guerra biológica, como a doença de Lyme. Em 2019, céticos entre o público apontaram essa instalação como sendo a responsável pela introdução da doença de Lyme na América, citando que eles fizeram experimentos com carrapatos lá durante os anos 70, o que desde então tem circulado por aí. Embora essa teoria tenha sido desmentida há muito tempo, toda uma comunidade acreditava que a doença de Lyme estava sendo intencionalmente liberada por razões políticas e para testá-la como uma possível arma de guerra biológica. A Plum Island foi associada a várias outras teorias da conspiração infundadas, ganhando o título de Ilha do Horror. O tema de textos posteriores e especulações persistentes sobre instalações ultra-secretas apoiadas pelo governo sombrio, número 12. O incidente de Roswell é um dos eventos mais conhecidos e bem documentados envolvendo OVNIs e conspirações sobre extraterrestres. Foi em 1947 que um aparente balão de alta altitude caiu perto de Roswell, no Novo México, levando a Força Aérea dos Estados Unidos a comparecer ao local para recuperar o objeto caído. A reação, porém, despertou uma enxurrada de teorias da conspiração, com céticos propondo que alienígenas estavam envolvidos nesse caso. Os militares alimentaram um interesse crescente ao afirmar que os destroços vieram de um disco voador. Mais tarde, eles descartaram sua afirmação original e anunciaram que as peças vinham de um balão meteorológico que fazia parte do projeto ultra-secreto Mogul, que buscava detectar testes nucleares soviéticos. No entanto, a mudança de versão não foi suficiente para conter as teorias da conspiração generalizadas e, na verdade, só as alimentou, com muitos acreditando que o governo agora estava tentando encobrir a existência de alienígenas. O evento também ocorreu durante a febre dos discos voadores no país, com relatos de objetos estranhos no céu e visitantes extraterrestres. Em meio ao entusiasmo por alienígenas, o incidente de Roswell atraiu outras explicações plausíveis, criadas por teóricos da conspiração que buscavam entender o que havia acontecido ali. Uma explicação levantou a questão: seriam os soviéticos os responsáveis pelo OVNI de Roswell? Essa questão surgiu após o relato de uma fonte anônima que afirmava ser engenheiro da empresa conhecida como EGIG. A empresa trabalhava na Área 51, a suposta base secreta onde experimentos com alienígenas e coleta de tecnologia são realizados. De acordo com essa fonte, ele estudou os destroços do acidente em Roswell junto com outros 4 engenheiros da EGIG. E com base no que viu e em suas próprias opiniões sobre isso, ele formou a ideia de que o incidente de Roswell envolvia os soviéticos. Durante a Guerra Fria, ele disse que os soviéticos aproveitaram o trabalho que estava sendo feito em aeronaves de asa voadora que estavam sendo projetadas por 2 socialistas alemães, Walter e Raimar Horten. Supostamente, eles desenvolveram um objeto em forma de disco que oferecia voo furtivo e era capaz de escapar da detecção por radar.
Supostamente, os militares dos Estados Unidos aperfeiçoaram a tecnologia lá na Área 51. Nas décadas seguintes, os militares apresentaram aviões como nunca vimos antes, incluindo o F-117, construído como uma aeronave de ataque furtiva. Os líderes soviéticos começaram a ficar ansiosos após verem os rápidos avanços tecnológicos de seus rivais, incluindo a criação e o uso da primeira ogiva atômica. O incidente de Roswell, afirmou a fonte anônima, foi criado pela União Soviética como um aviso de que eles poderiam e iriam forjar uma farsa sobre OVNIs que causaria medo em todos os americanos. Um medo que já havia sido instaurado pela transmissão de rádio de Guerra dos Mundos anos antes. De acordo com a fonte, os soviéticos criaram uma nave-mãe que abrigava discos voadores menores. No dia do incidente de Roswell, a suposta nave-mãe pairou na região do Alasca, enviando os drones. Uma dessas naves entrou no espaço aéreo dos Estados Unidos e, por meios desconhecidos, caiu em Roswell. Dentro estavam humanos biologicamente alterados, com cabeças e olhos aumentados. Eles seriam supostamente o resultado de um experimento realizado por um cientista louco, Joseph Mengele. Os indivíduos em coma foram posteriormente transportados para a Área 51. Teóricos da conspiração acreditam que essa explicação está alinhada com o incidente de Roswell, incluindo o aumento repentino nos relatos de OVNIs, que, com base na alegação anônima, seriam os pequenos drones sendo liberados da nave-mãe. Os soviéticos, de acordo com essa teoria, conseguiram exatamente o que queriam. O pânico se espalhou pelos Estados Unidos, com muitos cidadãos acreditando que estavam sendo atacados por uma espécie extraterrestre. Alimentando esses medos estava a declaração inicial feita pelos militares, que afirmava que o objeto de Roswell era um disco voador. Após a declaração e as teorias que circulavam, começou-se a especular que a explicação do balão meteorológico era um encobrimento. Número 11. No dia 5 de maio de 2026, em meio a um número crescente de alegações absurdas, o secretário de Defesa Pete Hegseth se dirigiu ao público com uma declaração bizarra, dizendo: "Não posso confirmar nem negar se temos golfinhos kamikaze, mas posso confirmar que eles não têm." O eles a que ele se referia era o Irã, e a declaração foi feita durante uma entrevista em que um repórter mencionou um boato sobre supostos golfinhos kamikaze sendo usados pelo Irã. De acordo com a teoria da conspiração, as Forças Armadas do Irã podem estar estudando o uso de golfinhos equipados com explosivos para atacar navios de guerra dos Estados Unidos no Estreito de Hormuz, onde há conflito em andamento. A alegação ganhou força há 2 décadas, após relatos de que o Irã havia comprado golfinhos treinados militarmente da antiga União Soviética em 2000. Os golfinhos de combate teriam vindo da instalação na Crimeia, por meio do antigo treinador, que tentava arrecadar fundos para continuar alimentando os animais. Os teóricos afirmam que os golfinhos foram treinados para atacar navios e mergulhadores diretamente. Sob o controle do Irã atualmente, especula-se que agora eles estariam equipados com armas para atacar intrusos subaquáticos. Bem, pode parecer um conceito tirado de filmes de ficção científica, mas já foi observado que esses mamíferos marinhos são altamente inteligentes e, na verdade, já foram usados em operações militares antes. E não foi só a União Soviética que fez isso. A Marinha dos Estados Unidos também treinou golfinhos junto com leões marinhos para cenários de defesa subaquática, especificamente para a detecção de minas, recuperação de objetos e defesa contra mergulhadores. No entanto, segundo relatos, eles nunca foram equipados com armas. No entanto, foi o tom de descrédito e brincadeira de Hegseth que foi suficiente para convencer muitos de que pode haver mais nessa história do que o governo está disposto a revelar. A risada de "não posso confirmar nem negar se temos golfinhos kamikaze" parece aludir à ideia de que existe a possibilidade de que os Estados Unidos realmente tenham esse tipo de arma. No início da entrevista, Hegseth também comentou: "Eu nunca ouvi falar dessa coisa de golfinho kamikaze. É tipo tubarões com raios laser, né?" Desde então, a mídia vem analisando minuciosamente as declarações oficiais feitas pelos Estados Unidos. A negação de que o Irã possui golfinhos kamikaze tem sido vista mais como uma minimização dos relatos do que uma confirmação factual. Desde então, as redes sociais têm comentado sobre a entrevista, interpretando os tons humorísticos como risadas nervosas, um sinal típico de mentira. Alimentando ainda mais as especulações, está o persistente mito da internet que afirma que 30 golfinhos da Marinha dos Estados Unidos, treinados para combate, desapareceram durante o furacão Katrina. A teoria da conspiração de que o Irã está planejando usar esse tipo de armamento, porém, realmente não tem nenhuma evidência que a apoie. Número 10. Um sítio arqueológico em Malta deixou os pesquisadores intrigados, pois eles não conseguiram descobrir quem criou esse local ou para que ele era usado pelas pessoas que viviam na região há milhares de anos. O local em questão é chamado de Hipogeu de Hal Saflieni e está situado próximo ao grande porto de Valletta, em Malta. A história de sua descoberta é notável, já que ninguém sabia de sua existência até que ele foi encontrado completamente por acaso.
Em 1902, um pedreiro foi encarregado de construir casas na área, e ele estava no processo de lançar as fundações desses edifícios. Enquanto cavava o chão, ele acidentalmente quebrou o teto do hipogeu de House Saflieni, mas não fazia ideia de que acabara de fazer uma importante descoberta histórica. Quando o local foi inspecionado, descobriu-se que grande parte do nível superior do edifício havia sido destruída pelas obras que já tinham começado. Mas nem tudo estava perdido, pois logo veio à tona que os níveis inferiores permaneciam intactos. As escavações começaram imediatamente e em 1903 o local tornou-se propriedade de um particular. E, pelos 8 anos seguintes, os arqueólogos escavaram o máximo possível do complexo e foi constatado que ele foi construído com 3 níveis distintos. Os historiadores não sabiam o que pensar da estrutura complexa, já que parecia ser um tipo de labirinto que levava a diferentes salas. Eles também encontraram corredores e pequenos nichos no complexo, mas não tinham certeza sobre para que essas salas eram usadas. Todo o labirinto havia sido meticulosamente esculpido em calcário e parte do trabalho realizado foi considerado de qualidade superior. Parte da alvenaria era muito bem feita e precisa, e não temos ideia de como isso poderia ter sido feito com ferramentas primitivas há milhares de anos. À medida que as escavações continuaram, várias fossas circulares foram encontradas em diferentes áreas abertas, e especula-se que essas áreas eram usadas durante cerimônias de adoração. Mas devido à estranha construção do hipogeu de House Saflieni, algumas pessoas têm outras teorias sobre qual seria o seu propósito. Alguns historiadores acreditam que esse método específico de construção foi escolhido para aprimorar as propriedades acústicas do complexo, já que as câmaras parecem estar ajustadas para espectros de frequência específicos. Se for esse o caso, o hipogeu de House Saflieni pode ser uma das estruturas mais antigas já criadas com o objetivo de aprimorar o som de instrumentos musicais. Embora a própria estrutura seja misteriosa, alguns dos artefatos encontrados lá também são bastante bizarros. Entre eles está uma estatueta que recebeu o nome de A Dama Adormecida. Acredita-se que ela represente a Mãe Natureza ou, na opinião de alguns estudiosos, seja uma representação do fim da vida. Este sítio, que data de entre 4.000 e 2.500 a.C., merece muito mais estudos, e as escavações provavelmente continuarão por muito tempo. Com sorte, as pesquisas revelarão mais sobre esse povo misterioso e a maneira como viviam naquela época. Número 9. A princípio, acreditava-se que a lista dos reis sumérios continha apenas criaturas e figuras da mitologia daquela civilização. Mas descobertas feitas graças à análise de DNA podem provar o contrário, trazendo ainda mais mistério para essa descoberta estranha. O primeiro nome da lista remonta a 226 mil anos, o que pode parecer estranho, já que os historiadores não acreditam que civilizações existiam naquela época. Acredita-se que a civilização suméria só começou em 5400 a.C. e que terminou 600 anos depois. Por isso, o fato de a lista dos reis começar centenas de milhares de anos antes deixou os historiadores confusos. O que segue é uma lista de nomes de reis que governaram a Suméria até 1817 a.C. Os nomes estão escritos em sumério, como era de se esperar, e estão gravados em tabuletas de argila que foram encontradas na antiga Mesopotâmia, que hoje é conhecida como sul do Iraque. A lista foi encontrada durante várias escavações naquela região ao longo do século XX, e o primeiro fragmento foi descoberto pelo estudioso germano-americano Hermann Hilprecht. Ele fez essa descoberta no final dos anos 1800. E após realizar muitas pesquisas, publicou suas conclusões em 1906. Em 1911, Jean Vincent Schiele descobriu mais fragmentos, e ao longo dos anos, 18 fragmentos foram recuperados do subsolo. Também relata uma grande enchente, muito semelhante à que é descrita na Bíblia, ocorrendo naquela região há milhares de anos. Mas ainda não se sabe se esse é um relato fictício ou histórico. O que torna a lista dos reis sumérios tão estranha é o fato de que alguns dos reis mencionados antes dessa grande enchente teriam governado por milhares de anos, o que, é claro, deveria ser impossível. 8 dos reis mencionados governaram juntos por 100 anos, o que fez com que algumas pessoas sugerissem que a lista é fictícia ou que está contando mitologia da época. O rei Enmu-Luana está listado como tendo governado por 100 anos, e o rei Kali-Uga está listado como governante por 1000 anos. Isso alimentou ainda mais a teoria da mitologia, já que o número 432 é frequentemente usado no misticismo ao longo da história. Também é significativo para os vikings, maias e antigos gregos.
mas outros têm uma explicação mais lógica. Alguns historiadores acreditam que esses números estão codificados em uma fórmula que utiliza o sistema matemático sumério de base 60. Quando isso é aplicado à lista, os períodos durante os quais esses reis antediluvianos governaram se tornam muito mais razoáveis. Mas quando é aplicado aos reis pós-diluvianos, o sistema falha. De acordo com a lista, uma vez que as águas do dilúvio recuaram, a realeza suméria desceu dos céus e uma nova cidade chamada Kish surgiu. Alguns dos reis mencionados após esse período são Nangish-Lishma, que governou por 670 anos, e Zulkakip, que foi rei por 900 anos. Alguns historiadores compararam esses longos reinados aos dos reis da Bíblia, que também teriam vivido por centenas de anos. Alguns até sugeriram que a lista está de alguma forma conectada a esses reis, mas isso não foi comprovado. No total, os reis após o dilúvio governaram por 10 anos, 3 meses e 3 dias e meio. A realeza então se move para Uruk e várias outras áreas no atual Iraque. Conforme a lista avança no tempo, o reinado de cada rei é mais curto, exceto por mais alguns que são listados como governando por séculos. Por muito tempo, acreditou-se que os sumérios criaram a primeira civilização humana de todas. Mas graças aos testes de DNA que foram realizados em uma amostra, enviada por um homem chamado Albert Perry, ele foi informado de que seu DNA poderia ser rastreado até um ancestral que viveu há cerca de 338 mil anos, o que se pensava ser impossível e ainda é considerado impossível por muitos. Por isso, muitas pessoas continuam insistindo que os reis dessa lista realmente podem ter vivido por milhares de anos. Mas, por enquanto, isso está sendo visto com certa cautela, até que mais informações possam ser descobertas. Número 8. O intrigante caso de Sir Charles Kingsford Smith remonta a 1935. E como ele nunca foi encontrado, seu caso continua sendo um mistério australiano não resolvido. Smith ficou bastante famoso durante sua vida, já que era visto como um aviador experiente que exalava muito charme. Sua carreira foi marcada por muitos feitos que ninguém havia realizado antes, como voar por toda a Austrália em um voo sem escalas, voar da Austrália até a Nova Zelândia, depois voar da Austrália até Londres e completando a primeira travessia do Oceano Pacífico rumo ao leste. Todos esses feitos são notáveis por si só, mas são ofuscados pelos eventos que aconteceram em 1935. Tudo começou em 7 de novembro daquele ano, quando Smith decidiu voar de Londres de volta para a Austrália. Nessa época, Smith, ou Smith, como era conhecido pelos amigos, tinha 38 anos e decidiu compartilhar o voo com Tommy Peterbridge. E naquela noite, enquanto o sol se punha, a dupla decolou em um avião monomotor chamado Lady Southern Cross. Eles pararam para reabastecer em Allahabad, na Índia, e depois seguiram para Singapura. Eles foram vistos no ar enquanto passavam por outro piloto, Jimmy Melrose, que imediatamente relatou o avistamento, pois ficou muito animado por ter encontrado a dupla famosa. Acredita-se que Melrose foi a última pessoa a ver Smith e Peterbridge antes de eles desaparecerem. Vale ressaltar que depois que Smith quase perdeu a vida enquanto sobrevoava Bondi Beach, quando era jovem, ele desenvolveu aquafobia. Isso significava que sempre que ele sobrevoava a água, ele ficava propenso a ataques de pânico. Mas ainda não se sabe se isso teve algo a ver com seu desaparecimento, porém parece improvável, já que ele tinha um copiloto com ele, que poderia ter assumido o controle do avião a qualquer momento. Quando a dupla não chegou ao destino, muitas teorias foram apresentadas sobre o que poderia ter acontecido com eles. A maioria das pessoas presumiu que o avião deles havia caído em árvores altas na ilha Ai, em Mianmar, e com razão. O mapa que Smith estava usando ainda não continha a ilha, então ele pode ter esquecido que ela estava em seu caminho. Além disso, uma das pernas do trem de pouso do avião foi encontrada na ilha, cerca de 18 meses depois que a dupla desapareceu. 3 meses depois que eles desapareceram, outro aviador relatou ter visto várias árvores altas na ilha que haviam sido quebradas ao meio. Mas como nenhum outro destroço foi encontrado, não foi possível determinar se isso foi causado pela queda do avião de Smith. Algumas pessoas acreditam que o trem de pouso apenas foi levado até a ilha pelas ondas e que o avião de Smith, na verdade, caiu muito mais ao sul. Desde então, várias pessoas, incluindo o historiador Ian Mackenzie, procuraram por mais pistas na ilha, mas sem sucesso. Como nada mais foi encontrado, os desaparecimentos de Smith e Peterbridge nunca foram solucionados, e os acontecimentos daquela noite talvez nunca venham à tona. Número 7. É sempre desconcertante quando se encontra evidência de que alguém que se presume estar morto, na verdade está vivo em algum lugar, sem o conhecimento de seus amigos e familiares.
Embora nunca tenha sido comprovado de forma definitiva que Herschel Greenspan sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, uma foto parece sugerir que ele realmente sobreviveu. Greenspan, que era natural de Hannover, na Alemanha, nunca se tornou oficialmente cidadão alemão, graças à Lei de Cidadania Alemã de 1913, que determinava que uma criança nascida na Alemanha só poderia obter a cidadania se ambos os pais também tivessem nascido lá. Em vez disso, ele se tornou cidadão da Polônia, junto com o resto de sua família, após o fim da Primeira Guerra Mundial. Enquanto vivia em Hannover, foi anunciado que todos os judeus poloneses na Alemanha seriam presos e a família de Greenspan estava entre as 12.000 pessoas que foram detidas. Todos os seus bens e terras foram confiscados e eles foram obrigados a retornar à Polônia de trem. Quando chegaram à fronteira, tiveram que caminhar cerca de 3 quilômetros para chegar à cidade, mas lhes foi negada a entrada e tiveram que permanecer na fronteira, onde foram assistidos pela Cruz Vermelha. As condições eram horríveis e muitas pessoas ficaram doentes. Greenspan não podia mais tolerar esse tipo de tratamento, então ele elaborou um plano nefasto. Depois de conseguir algum dinheiro, ele comprou uma arma de fogo e viajou até a embaixada alemã em Paris. Ele exigiu falar com um funcionário da embaixada, alegando ser um espião e que tinha informações importantes para compartilhar. Ele afirmou que só entregaria as informações ao embaixador, a quem se referiu como Sua Excelência, mas teve que se contentar em falar com Ernst von Hatt, um funcionário subalterno. Ele foi conduzido ao escritório de von Hatt, onde lhe pediram para discutir as informações em questão. Mas, em vez disso, Greenspan sacou sua arma e atirou. Ele foi imediatamente preso e confessou o crime em detalhes. Greenspan se tornou uma espécie de celebridade por suas ações impetuosas e concedeu várias entrevistas enquanto estava preso na prisão de Fresnes, em Paris. A promotoria fez esforços para que ele fosse enviado de volta à Alemanha para ser julgado, mas o governo francês recusou. Ele acabou sendo transferido para Burgas, mas enquanto ele e alguns outros prisioneiros estavam sendo transportados para lá, foram atacados por aeronaves alemãs. Alguns dos prisioneiros conseguiram escapar durante o caos que se seguiu, e presumiu-se que Greenspan havia se juntado a eles, já que ele não estava entre aqueles que chegaram a Burgas. Se ele soubesse disso, provavelmente teria fugido, mas em vez disso, ele foi a pé até Burgas, onde se entregou à polícia, explicando que simplesmente havia sido deixado para trás quando o restante dos prisioneiros foi reunido após o ataque. Ele então foi preso em Toulouse, mas os alemães ainda estavam à sua procura. Como a França já havia se rendido nesse ponto, eles exigiram que Greenspan fosse entregue, apesar do fato de ele lhe ter sido negada a cidadania alemã. O governo francês não se opôs a essa exigência, e Greenspan foi preso na Prince Albrecht Strasse. Ele acabou sendo transferido para Magdeburg, mas seu destino após isso permanece desconhecido. Algumas pessoas acreditam que ele faleceu enquanto estava sob custódia, mas outros especularam que ele conseguiu sobreviver à guerra e se mudou para Paris. Essa teoria foi reforçada em 1946, com o surgimento de uma foto que mostrava um homem que, segundo muitos, era Greenspan. A foto foi tirada na Alemanha e, embora nunca tenha sido confirmado que era realmente Greenspan, muitas pessoas acreditam que ele continuou vivendo por muitos anos sem ser detectado pelas autoridades alemãs. Número 6. Militares relataram ter visto luzes estranhas no céu por décadas, e o caso não resolvido do desaparecimento de 2 pilotos, Felix Moncla e Robert Wilson, não é exceção. O incidente aconteceu na noite de 23 de novembro de 1953. Segundo todos os relatos, era uma noite de tempestade, e os membros do Comando de Defesa Aérea dos Estados Unidos, que estavam estacionados perto da fronteira com o Canadá, ficaram desconfiados quando perceberam uma aeronave se aproximando em seus equipamentos de radar. A princípio, especulou-se que poderia ser uma aeronave canadense, mas, para ter certeza, um jato F-89C Scorpion foi enviado às pressas da base aérea de Kinross, nas proximidades, para investigar. A bordo estavam o primeiro-tenente Felix Moncla, que pilotava o avião, e o segundo-tenente Robert Wilson, responsável por rastrear a aeronave pelo radar. Ao longo dos meses seguintes, as coisas ficariam muito estranhas no ar, e de acordo com os ufólogos, esse se tornou um dos avistamentos militares de OVNIs mais estranhos já registrados. Achava-se que a aeronave seria relativamente fácil de localizar, mas não foi o caso. Assim que o jato decolou, Wilson teve dificuldade para rastrear a aeronave pelo radar, pois ela continuava mudando de curso. Isso foi repassado para a equipe em terra, que então começou a orientar Moncla. Ele acelerou para 500 milhas por hora e, por fim, começou a alcançar da aeronave não identificada, mas, nesse momento, já havia se passado meia hora. A equipe em terra ficou surpresa com a manobrabilidade da outra aeronave e observava ansiosamente enquanto o jato começava a se aproximar do alvo. Eles instruíram Moncla a descer de 25.000 para 7.000 pés.
E a cerca de 70 milhas da costa de Keweenaw Point, eles finalmente alcançaram o objeto desconhecido. Membros militares que estavam operando o radar afirmaram que os 2 pontos na tela começaram a se aproximar, mas então o impensável aconteceu. O sinal de Muncla e Wilson na tela do radar desapareceu de repente, causando grande preocupação para todos os envolvidos. Apenas alguns segundos depois, a segunda nave mudou de direção repentinamente antes que seu ponto também desaparecesse sem explicação. Outras aeronaves foram imediatamente enviadas para a área para ver o que aconteceu, mas nenhum sinal dos 2 homens foi encontrado. Buscas foram realizadas pela Força Aérea dos Estados Unidos, Guarda Costeira e Força Aérea Canadense, mas sem sucesso. Em seu relatório à mídia, os militares explicaram que os 2 sinais no radar pareciam se fundir em um certo momento, após o que seu jato desapareceu repentinamente como se tivesse sumido no ar. Mas eles mudariam essa declaração logo depois e alegaram que um operador de radar havia interpretado mal o que viu e que Muncla e Wilson haviam interceptado com sucesso o objeto, que era um avião C-047 da Força Aérea Canadense. Eles ainda alegaram que o avião havia voado cerca de 30 milhas fora de sua rota prevista, entrando em espaço aéreo restrito. Quando questionados sobre Wilson e Muncla, eles especularam que o piloto havia sofrido repentinamente um ataque de vertigem, o que fez o avião cair no lago superior, enquanto os 2 homens retornavam à base após a conclusão bem-sucedida da missão. Os militares canadenses afirmaram que isso era uma invenção, já que eles não haviam enviado nenhum voo naquela noite. E além disso, a esposa de Muncla foi informada primeiro de que ele havia caído com o avião no lago e depois de que seu avião havia explodido no ar. Qualquer menção a essa missão em particular foi removida dos registros militares e o incidente nunca foi totalmente explicado. Muitas pessoas acreditam que isso foi um encontro com uma nave extraterrestre. Mas se esse for ou não o caso, provavelmente continuará desconhecido do público, já que não existem registros dessa missão. Número 5. Se você perguntasse a uma pessoa qualquer na rua quem ela acredita ter descoberto a América, 99% das pessoas responderiam com o nome Cristóvão Colombo. Foi isso que aprendemos na escola e nos livros de história, mas de acordo com algumas fontes, na verdade foi um galês que chegou ao continente primeiro. No ano de 1170, Owain Gwynedd era o governante de um condado cerimonial no país de Gales chamado Gwynedd, e ele ainda é considerado um dos melhores e mais importantes reis que o país já teve. Em várias ocasiões, Owain e o rei Henrique II da Inglaterra acabaram entrando em conflito por causa da independência e da expansão do país de Gales, já que Henrique estava focado em reconquistar o país de Gales para a Inglaterra. Henrique acabou sendo derrotado por Owain e seus aliados no país de Gales, que foram ajudados pelo clima inclemente naquele dia. Em 1170, Owain faleceu e quase imediatamente começou uma disputa interna entre seus 13 filhos sobre quem o sucederia no trono. 2 de seus filhos, Madoc e Hirid, decidiram que não queriam se envolver na disputa nem com o restante da família. Eles embarcaram em um navio em Landeilo e, de acordo com a lenda, começaram a navegar para o oeste sem um destino específico em mente, pois decidiram ver onde iriam parar. Eles navegaram pelo Oceano Atlântico e acabaram chegando ao continente americano. Eles decidiram que precisavam compartilhar essa descoberta com seu povo, e então Madoc voltou para casa para buscar mais homens. Quando chegou lá, ele encantou os moradores com histórias de suas viagens e do novo mundo que ele e seu irmão haviam descoberto. Convencidos por suas histórias, muitos homens se inscreveram para a segunda viagem e em 1117 partiram da ilha de Lundy. Disse que o grupo conseguiu voltar para a América e que desembarcaram na Baía de Mobile, no Alabama, e de lá seguiram pelo rio Alabama, onde construíram alguns fortes de pedra ao longo do caminho. As tribos nativo-americanas ainda falam sobre isso e confirmaram que esses fortes foram construídos por homens caucasianos, embora nunca tenha sido provado que foi Madoc e seu grupo de marinheiros. Mas os historiadores confirmaram que essas estruturas têm uma semelhança impressionante com o castelo Dalwith Allen, no condado de Conwy, no país de Gales. Essas mesmas estruturas foram datadas de antes da chegada de Cristóvão Colombo ao continente, e por isso muitas pessoas acreditam que Madoc foi o verdadeiro descobridor. Nem Madoc, nem Hirid, nem nenhum de seus homens foram vistos novamente, e especula-se que eles decidiram permanecer na América, onde começaram a viver como parte de uma tribo nativa. Número 4. O Material de Sete é um livro que foi escrito por Jane Roberts e seu marido Robert Betts, mas é diferente de qualquer outro livro já publicado, pois eles afirmam que contém a comunicação deles com uma entidade chamada Sete. Essa história começa em 1963, quando Jane e Robert tiveram a ideia de fazer uma pesquisa para um livro que Robert estava escrevendo sobre percepção extrasensorial. Eles compraram um tabuleiro Ouija e começaram a experimentar para ver se os rumores sobre esses tabuleiros eram verdadeiros. Mal sabiam eles que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre.
No dia 3 de dezembro daquele ano, eles começaram a conversar com uma entidade masculina que afirmava se chamar Sete. Eles começaram a anotar essas conversas, mas, com o tempo, Jane começou a receber mensagens sem o tabuleiro Ouija, pois aparentemente elas estavam sendo transmitidas diretamente para o seu cérebro. Isso significava que o tabuleiro não era mais necessário, já que Jane podia simplesmente transmitir as mensagens para Robert, que então as anotava. Seth explicou que era um ser de pura energia e que não tinha mais nenhum interesse no mundo físico. Ele acrescentou que já havia completado todas as suas reencarnações na Terra e que agora estava vivendo em um plano alternativo de existência. E além disso, as informações que ele transmitiu ao casal já haviam sido dadas a muitas outras pessoas no passado. Mas, a cada nova geração, ele e outras entidades repetiam suas mensagens novamente. Seth parecia familiarizado com a linguagem atual, e Jane afirmava que em muitas ocasiões, quando terminava de falar com Seth, não se lembrava de ter feito isso ou de ter bebido vinho durante a conversa. Embora muitas mensagens tenham sido recebidas de Seth, seu principal objetivo era ensinar a Jane e ao resto do mundo que eles são capazes de criar suas próprias realidades apenas através de seus pensamentos e crenças. Ele também explicou que a reencarnação é muito real e que é um dos princípios fundamentais da existência. Quanto a cada pessoa criar sua própria realidade, ele ofereceu uma explicação de como isso funciona. O ego interior de qualquer pessoa é responsável por criar sua forma física e o ambiente físico imediato ao seu redor. As experiências que elas vivenciam são determinadas por suas expectativas, crenças e atitude e são criadas pelo ego exterior. Resumindo, Seth explicou que cada pessoa vivencia a vida na qual foca e que isso só pode ser mudado quando ela decide alterar suas expectativas e crenças. Jane explicou mais sobre isso, afirmando que o ambiente físico ao nosso redor é criado por nossas mentes. Esses pensamentos são então preenchidos com energia, que vem das mentes das massas e dos eventos que vivenciamos, seja em grupo ou individualmente. Os indivíduos são criados da mesma forma, através do pensamento e da energia. Além disso, Seth afirmou que não há começo nem fim para a realidade, e prometeu que qualquer pessoa que o seguisse experimentaria uma consciência alterada e aventuras que jamais poderia ter sonhado. Essas sessões continuaram por mais 21 anos, até Jane falecer em 1984. Enquanto muitas pessoas acreditam que Seth nunca existiu de verdade, muitas outras encontraram sabedoria nos escritos de Jane, pois sentiram que seus livros mudaram sua maneira de pensar sobre o mundo para melhor. Número 3. Nos séculos XV e XVI, a nobre família Corte Real, que vinha da Espanha, era conhecida por seu amor em explorar os oceanos do mundo. Os dois filhos da família, Gaspar e Miguel, herdaram esse amor do pai, João Vaz Corte Real. Diziam que Gaspar era o verdadeiro aventureiro dos dois, já que cresceu ouvindo histórias sobre terras distantes e rapidamente aprendeu a ler mapas. Seu desejo por aventura só aumentou com as descobertas feitas por outros exploradores até 1500, que incluíam novas rotas comerciais, novos continentes, territórios e povos que eles nunca tinham visto antes. Quando adulto, Gaspar foi escolhido pelo rei Manuel I de Portugal para se juntar a outros exploradores na descoberta de novas áreas. E em sua viagem inaugural, ele pode ter chegado à Groenlândia, embora essa teoria ainda seja debatida. Ele afirmaria que antes que ele e seus homens pudessem pisar em terra firme, o mau tempo os obrigou a voltar, mas ele tinha toda a intenção de retornar com mais homens. Depois de reunir um grande grupo de exploradores em 1501, ele partiu novamente, desta vez com 3 navios. Quando chegaram à região, encontraram dificuldades devido às condições geladas. Os navios não foram construídos para quebrar o gelo, então Gaspar decidiu mudar de rumo, e acredita-se que o grupo desembarcou em Terra Nova, ou possivelmente em Labrador. A expedição foi um sucesso, e Gaspar levou cerca de 60 pessoas que viviam nessa região de volta com ele para Portugal. Mas algo desconhecido para nós aconteceu no caminho, pois os outros 2 navios chegaram em segurança, mas o de Gaspar não foi encontrado em lugar nenhum. Miguel não aceitava que seu irmão simplesmente tivesse desaparecido, e como também tinha amor pela aventura e havia recebido a promessa de parte das terras descobertas, decidiu iniciar uma busca por Gaspar. Em 1502, ele reuniu um novo grupo de marinheiros e com 3 navios partiu de Lisboa. Ele voltou para a região onde seu irmão havia sido visto pela última vez, o que significava que ele e seus homens teriam que atravessar as mesmas águas geladas que Gaspar e suas tripulações haviam enfrentado. Isso não foi um grande problema, pois eles chegaram à região sem muita dificuldade, mas então Miguel cometeu um erro fatal. Ele decidiu que precisavam cobrir mais território mais rapidamente e ordenou que os 3 navios se separassem. Eles concordaram em se encontrar em um determinado local em meados de agosto daquele ano, e 2 dos navios realmente chegaram, mas o de Miguel havia desaparecido, assim como o de seus irmãos. Especula-se que o navio dele foi ou irremediavelmente danificado pelo gelo ou que afundou durante uma tempestade. A família Corté Corte Real não desistiu, porém.
Em 1503, o irmão deles, Vasco Annes, enviou 2 navios para a mesma região para procurar os irmãos, já que ele, compreensivelmente, não teve permissão para acompanhar a expedição. E alguns historiadores especularam que um ou ambos os irmãos decidiram não voltar para Portugal e que viveram longas vidas em uma dessas regiões. Mas isso, é claro, nunca foi comprovado, e os historiadores só podem especular sobre o que aconteceu com os irmãos Corté-Cortereal todos aqueles séculos atrás. Número 2. Disse que o povo campaniforme foi fundamental para trazer a Idade do Bronze para a Grã-Bretanha e que eles podem ter ajudado a redesenhar Stonehenge. Mas sabemos muito pouco sobre essa civilização e como eles viviam. Agora acredita-se, graças à análise de DNA, que o povo campaniforme chegou à Grã-Bretanha em algum momento entre 2400 e 2600 a.C. e que a chegada deles marcou o fim do período Neolítico. Além disso, disse que o DNA deles substituiu quase todo o DNA dos habitantes originais da Grã-Bretanha, o que significa que quase nenhum dos habitantes originais da ilha está conectado aos humanos modernos que vivem lá hoje. Isso foi determinado durante o estudo que comparou o DNA de pessoas que foram enterradas na Grã-Bretanha antes e depois da chegada desse povo enigmático. O pesquisador principal, professor Ian Barnes, relatou que o DNA encontrado nos restos mortais de pessoas enterradas após a chegada deles era notavelmente diferente daquele dos habitantes originais, o que sugeria que houve uma grande substituição populacional. O povo campaniforme foi assim chamado graças ao seu estilo distinto de cerâmica. Há cerca de 4.500 anos, eles começaram a produzir cerâmicas em forma de sino que nunca tinham sido vistas antes, sendo as primeiras encontradas na atual Espanha e Portugal. Esse estilo rapidamente se tornou popular na Europa e um século depois foi visto pela primeira vez na Grã-Bretanha. Embora nenhuma explicação definitiva tenha sido encontrada para isso, estudiosos sugerem que o povo do vaso campaniforme estava em processo de migração em massa e que levava esse estilo de cerâmica para onde quer que fosse. Ao longo de alguns séculos, mais pessoas do povo do vaso campaniforme chegaram à Grã-Bretanha, e em pouco tempo eles praticamente substituíram o DNA dos habitantes originais da região. Nós até temos uma boa ideia de como eles eram fisicamente. Graças ao DNA que foi analisado, os pesquisadores acreditam que eles tinham pele clara, cabelos claros e olhos de cor clara. Na época da chegada deles, os nativos da Grã-Bretanha geralmente tinham olhos castanhos, cabelos castanhos e pele de cor oliva, o que certamente já não é mais o caso. Isso parece apoiar a teoria de que os habitantes originais foram gradualmente substituídos, já que o povo campaniforme teria tido filhos com os nativos, que eventualmente caíram no esquecimento. Quanto às origens do povo do Cálice campaniforme, inicialmente acreditava-se que eles vinham da Ibéria, mas os especialistas não têm 100% de certeza sobre isso. E também foi sugerido que eles se misturaram com caçadores-coletores na Europa antes de viajar para a Grã-Bretanha, o que significa que o DNA deles também já havia sido alterado antes de sua chegada. Não é normal o DNA de um grupo dominar completamente e eventualmente suplantar o de outro, mas alguns estudiosos acreditam que há uma explicação para isso. Eles acham que uma epidemia pode ter surgido e que a tragédia se seguiu. É muito provável que o povo campaniforme fosse imune aos efeitos da doença e que os britânicos originais não fossem. Assim, o povo campaniforme continuaria a prosperar enquanto os britânicos sucumbiam à peste, resultando na diminuição do seu DNA ao longo de muitos anos. Já foi até sugerido que eles começaram a usar Stonehenge e muitos outros sítios neolíticos que haviam sido construídos na Grã-Bretanha e que podem ter participado do redesenho do famoso monumento, embora isso não tenha sido comprovado. Eles apresentaram aos nativos da Grã-Bretanha a metalurgia, o arco e flecha e seu estilo distinto de cerâmica. Se alguma dessas coisas for comprovada de forma definitiva, isso pode mudar os livros de história como os conhecemos. Mas por enquanto, ainda temos muito a aprender sobre esse antigo povo campaniforme. Número 1. Ao longo dos séculos, os arqueólogos descobriram alguns artefatos incríveis que parecem não ter explicação. Alguns são encontrados nos lugares mais improváveis, onde não deveriam estar, enquanto outros foram feitos por pessoas das quais nunca ouvimos falar antes. Dizem que alguns contêm maldições e outros mostram representações de animais e objetos que não conseguimos identificar, levando alguns a acreditar que foram criados por seres de outro mundo ou civilizações que se perderam com o tempo. Depois, há aqueles artefatos que dizem que são assombrados ou possuídos por uma entidade maligna. Esses relatos geralmente são vistos com certo ceticismo, mas muitos visitantes da ala egípcia do Museu de Manchester continuam insistindo que um dos artefatos em exibição lá tem vontade própria. A peça em questão é uma estatueta funerária do Médio Império que está em exibição em uma vitrine no museu. A princípio, pensava-se que era apenas mais um dos centenas de artefatos egípcios antigos que foram descobertos ao longo dos anos.
Mas um dia, tudo isso mudou. Em fevereiro de 2013, o curador do museu, Campbell Price, estava conduzindo um grupo de turistas pela seção egípcia, quando percebeu algo estranho, que não deveria ser possível. A estatueta, chamada Nab-Senu, teria sido enterrada com o faraó na antiguidade, pois acreditava-se que ela serviria como um recipiente secundário para o espírito do faraó, caso sua múmia fosse destruída. Vale ressaltar que a múmia e a estatueta foram doadas ao museu em 1933, e desde então têm sido mantidas separadas uma da outra. No dia em questão, Price ficou surpreso ao perceber que o artefato estava virado para o lado errado, e ele não tinha explicação para isso. Ele perguntou ao restante da equipe do museu se alguém havia mexido no artefato, mas ninguém tinha. Além disso, apenas algumas pessoas tinham as chaves daquela vitrine em particular, mas ninguém teria movido a estátua sem antes consultar ele. Ele abriu a vitrine, colocou a estátua de volta na posição original e trancou a vitrine novamente. No dia seguinte, ela estava virada em outra direção de novo, e no outro dia tinha se movido mais uma vez. Ele acreditava que tinha que haver uma explicação lógica para isso, como vibrações que ele e seus visitantes não conseguiam sentir. Mas nenhum dos outros artefatos na mesma vitrine havia se mexido, e Price ficou perplexo. Como suspeitavam que alguém tinha conseguido ter acesso à vitrine, uma câmera foi apontada para ela, tirando uma foto a cada minuto. Quando as imagens foram analisadas, os funcionários do museu ficaram surpresos ao descobrir que o artefato estava girando sozinho, enquanto os outros permaneciam perfeitamente imóveis. Foi sugerido que a rotação poderia ter sido causada por um atrito diferencial, o que certamente é uma explicação plausível, mas Price continuou cético. Ele relatou que a estatueta estava colocada na mesma vitrine há algum tempo e que nunca havia sido movida antes, o que não seria o caso se esse tipo de atrito fosse o culpado. Muitos especialistas opinaram sobre essa teoria, mas ninguém conseguiu explicar por que o artefato de repente começou a se comportar dessa maneira, quando antes permanecia perfeitamente imóvel. Ela continua em exibição hoje para quem quiser vê-la, se tiverem coragem, é claro. Muito obrigado por assistirem. Se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de clicar no botão de curtir. Além disso, não se esqueçam de se inscrever e clicar no sininho para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Mas meu nome é Tainotes e vejo vocês no próximo vídeo.